estavam ouvindo aqui agora há pouco era Marielza Tiscati. Gente, quem tiver a oportunidade, procura. Ela trabalha com música, é espírita, é nossa amiga há décadas. Qualidade musical dela é espetacular. Quem quiser dar uma olhadinha no YouTube, né? Dá uma procurada, Marielza Tiscati, fantástica. Queria só, em nome da direção da casa, agradecer a presença de todos. Como a gente tem falado, né, o aniversário é do Caminho da Luz e a gente tem trago presentes para vocês. Foi assim com todos até agora. Hoje tivemos a oportunidade, né, de conhecer pessoalmente a Evelyn. E, gente, é mais do que vocês pensaram, tá? Então, para a gente está sendo assim, uma felicidade muito grande recebê-la. Não vou me alongar, o horário é dela e vai ser uma mesa composta por mulheres. Olha que bonito. Com vocês. Oi, gente, boa noite a todos. Eu vou fazer a página para vocês aqui hoje, tá? Então, discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus. Lucas, versículo 14, 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com o inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em seus sentimentos e para a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza para conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta, no endurecimento e na fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Então, após essa reflexão, falando de Jesus, a gente só tem a dizer que a gente precisa descrucificar esse Jesus. Esse Jesus tem que estar mais perto de nós. E o tema da noite de hoje é justamente esse, amar e servir. Então, a gente precisa fazer o nosso papel, que é angariar o conhecimento e colocá-lo em prática. Então, vamos levar nosso pensamento a Deus, pedir a Jesus que esteja conosco, abençoando a Evelyn em suas palavras, que já nos abençoou à tarde no grupo de paz, que Jesus possa estar presente, como toda a espiritualidade que preparou com tanto carinho esse ambiente para nos receber, esse ambiente que não tem teto, esse ambiente que traz toda a paz, toda a luz para nos envolver, para nos alimentar de emoção, mas para burilar o nosso sentimento que muitas das vezes são desenvolvidos pelo conhecimento, mas que precisam ser colocados em prática através do amor, que é o que Jesus veio plantar aqui na terra. E que nós sejamos essa árvore que foi plantada e que hoje e sempre possamos ser essa árvore que dê frutos, mesmo que ainda pequenos, mas nós vamos desenvolvendo através desse sentimento que Jesus espera de nós.
que o Pai Maior possa estar presente nesse momento, abençoando a cada um de nós, aos nossos familiares e as pessoas pelas quais nós estamos em nossos pensamentos neste momento. Que a paz do Mestre nesta casa abençoada possa nos iluminar e trazer tudo aquilo que nós viemos buscar. Que assim seja. Graças a Deus. Com vocês, a Evelyn. Muito obrigada pela sua presença. Veio de Manaus para nos abrilhantar com as suas palavras. Hoje foi belíssimo o encontro que nós tivemos no grupo de paz. E agora, mais esse encontro à tarde, à noite. E amanhã nós teremos Evelyn também, às 9h e depois às 13h. Estaremos juntos aqui. Boa noite a todos, queridos irmãos em Cristo. Que a paz do nosso Mestre querido possa nos envolver, possa nos amparar e nós possamos nos sentir abraçados na sua paz e no seu amor. Já tive a oportunidade mais cedo de agradecer o convite do Centro Espírita Caminho da Luz para estarmos aqui nessa data comemorativa, mas reitero os meus agradecimentos, a minha honra, a minha alegria de poder estar aqui ao lado de cada um de vocês. E vamos ter a oportunidade de refletir sobre a arte de amar, servir e semear. É o que todos nós buscamos. Queremos, sabemos do quão necessário é aprendermos a amar. Sabemos da importância do trabalho, do servir, quando conseguimos colocar em prática esse amor e semear para que outros corações também tenham a oportunidade de conhecer a luz do Evangelho, de conhecerem Jesus. Então são 3 tarefas, missões muito importantes e necessárias para cada um de nós. E vamos hoje, de forma muito humilde, refletir um pouquinho sobre o amar, o semear e também o servir. E quem melhor do que Ele, nosso Mestre e nosso guia, para nos ensinar? Para que com os seus exemplos, com as suas palavras, com a sua verdade, possa nos ajudar, de modo que nós possamos nos aproximar desse ideal. Aqui estamos com esse objetivo e Ele vai nos ajudar. Jesus, inúmeras passagens, inúmeros momentos tocantes e emocionantes poderiam ser nesse momento escolhidos para iniciarmos as nossas reflexões. Mas eu escolhi um momento onde Jesus estava no que nós chamamos de discurso de despedida, onde ele encontrava-se na última ceia, no cenáculo, que era o local onde ele se reunia para comer, para trocar ideias com os apóstolos. Então, na última ceia, ele ali estava nos minutos finais da sua vida na terra, do seu messianato, um momento difícil, um momento delicado, onde ele sabia que ali, dentro de algumas horas, seria então a sua paixão, o seu desencarne. E naquele momento delicado e difícil, ele escolheu mais uma vez amar até o fim. Naquele momento ele nos disse palavras importantes, e eu já vou dizer as que eu escolhi. Mas antes de dizer essas palavras, ele havia lavado os pés dos apóstolos. Antes de dizer essas palavras, ele havia também anunciado
que ele seria traído por um dos apóstolos. Ele havia, inclusive, anunciado que Simão Pedro iria, por 3 vezes, traí-lo. E foi então que ele trouxe o seu mandamento. Ele disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Não há maior amor do que este, do que alguém dar a vida pelos seus amigos. Então, quando nós estamos refletindo um pouquinho sobre as palavras do Cristo, no momento, contexto onde ele disse, poderia ter dito isso no momento de alegria, de felicidade, mas ele escolheu um momento desafiador, difícil da sua passagem na terra, para reforçar a importância do amor, da doação, do servir e do semear. E essa frase de Jesus, ela é muito importante porque ela nos permite compreender o amar, o servir e o semear. Quando nós estamos refletindo sobre o amar, ele diz que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Isso é muito significativo. Não é qualquer tipo de amor que ele ensina. Não é um amor qualquer que ele sugere, que ele orienta, que ele nos ensina. Ele diz, como eu vos amei. E como Jesus nos amou, doando-se, entregando-se, renunciando a si mesmo, amando e perdoando aquele apóstolo que o traiu. Amando e perdoando a tal ponto Judas, que nos 3 dias que Jesus permaneceu morto antes de ressuscitar, nos diz a literatura espírita que ele estava exatamente nas regiões trevosas, ali ajudando Judas. Naquele momento, então, ele foi ajudar, servir, por muito amar aquele que o havia traído e suicidado. Jesus, o amor dele é o amor que lava os pés de Simão, mesmo sabendo que na sequência esse mesmo apóstolo querido iria renunciá-lo, negá-lo por 3 vezes. O amor de Jesus é aquele que ama os imperfeitos, é aquele que ama sem exigir transformação, é aquele que ama primeiro e depois, por muito nos amar, opera a transformação em nossos corações, porque é impossível nós conhecermos Jesus, sermos tocados pelo seu amor e sermos as mesmas pessoas. Quando verdadeiramente nos aproximamos do Cristo e deixamos que Ele toque a nossa vida e o nosso coração, não temos como ser as mesmas pessoas, porque o amor dele é tão profundo, é tão transformador, é tão acalentador, que os nossos corações dizem, Senhor, eu quero estar ao teu lado, pois eu preciso deste sentimento para que a minha vida possa ter valor, para que eu possa transformar a minha vida em benefício de mim mesma e do meu próximo. E é esse amor que ele nos chama, que nos convida para aprendermos a ter, a amar como ele, um amor que não julga, um amor que ama. Mas nessa frase ele também nos dá o testemunho do servir, pois ele disse,
não há maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E aqui, refletindo profundamente sobre esse pedacinho da frase de Jesus, quando ele diz dar a sua vida pelos seus amigos, ele não está falando apenas, embora seja muito, do morrer por quem se ama. Também, mas dar a vida pelos seus amigos é viver para os outros, é viver pelos amigos, é viver por aqueles que se ama, é fazer da sua vida um testemunho em prol dos outros. Isso significa morrer, porque nesses momentos há a morte do eu. Quando alguém resolve morrer por alguém, significa eu deixo de pensar em mim, eu deixo de escolher os meus interesses, eu deixo de agir com egoísmo e pensar apenas nos meus interesses personalistas e passo a viver pelo outro. Então, o servir que Jesus veio nos ensinar, não é a morte do corpo físico, mas é a morte do personalismo, do eu. Porque vocês conseguem imaginar Jesus servindo, doando-se, se ele estivesse preocupado consigo mesmo? Se ele estivesse preocupado com os seus interesses, com os seus sonhos, com as suas vontades? Vocês conseguem imaginar Jesus doando-se para cada um de nós, de forma mais ou menos? Não. Jesus se doa, até hoje, de forma ampla, total e irrestrita. E para que isso seja possível, só o é com o esquecimento de si mesmo. Eu sei, é difícil para nós, porque ainda carregamos o orgulho e o egoísmo em nossos corações. Ainda vivemos também na matéria, preocupados, sonhando com a realização dos nossos desejos, dos nossos sonhos, das nossas vontades. Ainda faz parte do momento evolutivo no qual nós nos encontramos. Mas aqui nós estamos a refletir para que nós possamos, todos os dias, um pouquinho mais, trabalhar esse servir como Jesus nos ensinou, para que nós possamos ter o entendimento e a compreensão de que aqui não estamos apenas por nós, que aqui estamos na terra para nos amarmos, para nos ajudarmos mutuamente, para adquirirmos o sentimento de fraternidade, de amor real. Aqui nós estamos para que, ao olhar para um próximo, não necessariamente o mais próximo, ou seja, os nossos entes familiares, mas olhar para qualquer um, como nós que aqui estamos, que talvez nem nos conheçamos, que nós possamos olhar e verdadeiramente me preocupar com o outro, saber como ele está, saber se há alguma dor que eu possa ajudar a sanar. Mas para que eu possa olhar o outro, para que eu possa servir ao outro, eu preciso parar e olhar o outro. E eu só posso parar e olhar o outro se eu deixar de preocupar-me comigo mesma. Enquanto eu estiver apenas preocupada com os meus interesses, nós dizemos bom dia, boa tarde, boa noite, de forma maquinal. Mas nós não olhamos nos olhos das pessoas. Nós não dissemos, você está bem?
Tá tudo bem com você? Se você precisar, eu estou aqui para lhe ajudar. Para que nós possamos dizer algo tão simples e tão singelo, eu preciso parar e me preocupar com o outro. Então Jesus, quando ele diz, não há maior amor do que este, do que dar a sua vida pelos seus amigos, é viver para ajudar, para amparar, para servir, para enxugar as lágrimas dos nossos irmãos. Esse é o servir que um dia nós conseguiremos ofertar para o Mestre. Ainda está longe, mas todos os dias, quando eu procuro refletir um pouquinho mais sobre essa mensagem, eu começo a trabalhar-me no sentido de ajudar um pouco mais, de amar um pouco mais, de servir um pouco mais, de semear um pouco mais. O que nós estamos aqui hoje, de forma muito humilde, é tentando ajudar os nossos corações a sentirem Jesus, a sentirem a importância de nós termos Ele ao nosso lado. Porque a vida é cheia de prazeres, de atrações, que nos envolvem, que nos atraem, e nós estamos no mundo ainda. Se nós, com Ele, temos dificuldades de caminhar, o que dirá sem Ele? Estudamos sobre Jesus, sabemos as palavras que Ele disse, mas o quanto verdadeiramente caminhamos com Ele? O quanto verdadeiramente sentimos Jesus em nossa vida? O quanto verdadeiramente buscamos por Ele, não apenas nos momentos de dificuldade e dor, mas nos momentos de alegria, reconhecendo que ali também é a mão divina. O quanto verdadeiramente eu tenho permitido que Jesus transforme a minha vida. Será que eu não reflito muito e vivencio pouco? Então hoje as nossas reflexões são para que nós possamos nos aproximar desse Mestre amado, senti-lo pertinho de nós. Ele mesmo disse, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, para que nós pudéssemos buscá-lo em todos os momentos. Nas nossas reflexões nós estamos falando também do semear. Essas palavras de Jesus, que ele disse na última ceia, servem também como uma representação do semear. Por quê? Porque foi a semente que ele deixou no coração dos apóstolos, no coração da humanidade. Jesus deixou uma semente que ele sabia que talvez não fosse frutificar tão rapidamente. Jesus mesmo plantou a sua semente e nós estamos mais de 2000 anos tentando fazer com que essa semente verdadeiramente floresça em nossos corações. Mas Jesus nos ensinou que o verdadeiro semear é paciente. Nós semeamos e esperamos, sem que haja em nós a angústia e a pressa de querermos colher hoje e agora. Há quem diga, eu semeio amor e colho silêncio. Eu semeio amor e colho ingratidão. Eu semeio amor e colho desrespeito. Eu semeio amor e colho infidelidade. Mas quem disse que aquela colheita era para se dar agora? Sabem,
A literatura espírita ela é maravilhosa porque ela nos fala da vida após a morte, nos traz tantas informações que se não fossem os espíritos nós talvez não teríamos. E eles nos dizem que não raro nas nossas relações podemos imaginar nas nossas ainda reflexões pequenas e momentâneas que aquilo que doamos, o amor que doamos, aquilo que fazemos, quando nós não percebemos nos outros algum impacto positivo, que foi em vão, que foram palavras jogadas ao vento. Mas não, meus amigos. Muitas vezes, aquele coração que nesta existência talvez não tenha valorizado o amor recebido, a orientação dada, o acolhimento ofertado, quando retorna ao plano espiritual, onde, não mais aprisionado pela matéria, reflete sobre a oportunidade que teve, sobre os exemplos e as inspirações recebidas, e que ele, naquela reencarnação, não soube aproveitar, o impacto e o ver e refletir sobre o bem que ele recebeu e não soube ofertar, faz com que ele, no plano espiritual, se sinta tão tocado por tudo que ele desperdiçou, que ele pede numa próxima existência, para que ele venha ao lado daquele benfeitor, daquela mãe, daquele filho, daquele pai, servir. Não há aquelas existências onde as pessoas vivem para o próximo, vivem muitas vezes para ajudar um familiar, vivem para servir alguém? Pois muito bem. Muitos exemplos como esse são de espíritos que muito foram ajudados no passado, mas aparentemente foi perdido, foi em vão. E quando retornam, dizem: dei-me a oportunidade, Senhor, de agora retribuir a esse coração todo o bem que ele me fez. E vem numa reencarnação onde se doa para uma mãe, para um pai, para um filho. Então, nos perguntamos, foi em vão? Não, a semeadura valeu a pena. Apenas não foi colhida no tempo que nós imaginamos. Mas não há um bem que se faça que se perca. Todo o bem que nós fizermos em benefício de alguém, um dia esse bem será recompensado e será reconhecido. Então, Jesus vem nos ensinar que o semear é um ato de paciência, onde nós devemos fazer o bem, sem nos preocuparmos em aguardar o retorno, pois ele virá no tempo que aquele espírito necessita e não no nosso. Jesus, e agora voltando um pouquinho e reflexionando sobre algumas posturas de Jesus que nos exemplificam o amar, o servir e o semear, lembremos do amor de Jesus perante a mulher adúltera. Jesus ali acolheu, amparou, não condenou e não compactuou com o erro dela. Amar não significa concordar com o erro, mas amar significa amparar e ajudar apesar dos erros. Jesus, naquele momento, retirou aquela mulher do caos moral onde ela se encontrava, abandonada pelo próprio marido, em função de ter sido pega em adultério, de ser condenada pela sociedade. Ela não tinha para onde ir, não tinha mais casa, não tinha mais ninguém.
E naquele mesmo dia onde ela foi salva por Jesus, quando ele disse: quem estiver sem pecados, atire a primeira pedra, e ninguém o fez, e nem ele também, naquela mesma noite ela foi procurar Jesus. Pedia a ele uma luz. Ela não sabia para onde ir, nem o que fazer. E ela disse: sabe, Senhor, eu lutei muito antes de cair. Logo após o matrimônio, logo passadas as primeiras semanas de comemoração pelo casamento, o meu marido voltou às farras, às mulheres, ao mundo, e me deixava sozinha. Eu tinha sede de amor, eu tinha sede de carinho. Então, em função das minhas fragilidades, eu acabei me envolvendo e cometendo o ato que eu cometi. Senhor, eu não tenho para onde ir. Dai-me uma luz do que eu posso fazer. E Jesus disse: minha filha, a paciência e a confiança em Deus são as duas primeiras orientações para aquele que verdadeiramente se arrepende e deseja se reerguer. E ele disse: a memória da humanidade para os nossos erros, ela é muito longa, mas será o teu exemplo no bem que falará por ti e será a tua defesa. O erro do teu marido não justifica o teu. Não é porque ele errou que tu deverias agir tal qual ele. Mas, com arrependimento sincero, segue paciente e confiante, pois quando o arrependimento é sincero, as oportunidades para a renovação virão e tu terás a oportunidade de te renovar. E vejam, 10 anos depois, a mulher adúltera estava na cidade de Tito, numa casinha humilde, atendendo e acolhendo tantos doentes que chegavam cheios de chagas, e ela recebia, cuidava de suas dores, cuidava de suas feridas e falava-lhes de Jesus. E um belo dia chega um homem todo repleto de chagas, enfraquecido, já quase nos últimos momentos de sua vida, e ela acolhe, cuida das suas feridas e começa a falar de Jesus. E quando ela começa a falar dele, ele diz: esse é aquele que morreu crucificado na cruz? É a esse Jesus que tu te referes? E ela disse: sim, ele mesmo. Tu o conheceste? Ela disse: sim, ele me salvou. E ele disse: eu também o conheci, mas eu o odiei e eu fugi para longe dele. E ela pergunta: o que ele te fez para que tu o odiasses e procurasses fugir dele? Ele disse: ele salvou a minha mulher que foi pega em adultério. E ele nem mesmo quis me ouvir ou ouvir as minhas justificativas. E eu o odiei por isso. Mas depois de muito tempo, quando me veio a doença, quando me veio a dor, eu comecei a refletir sobre tudo. Eu percebi os meus erros, que eu não agi adequadamente para com a minha esposa, e eu venho desde então procurando-a arduamente, mas eu não a encontro. Até que a doença me trouxe até aqui. E ela, naquele momento, então, reconhece o ex-marido na figura daquele homem. Ela não informa a ele quem era ela, mas naquele momento ela diz a ele as mesmas palavras
que Jesus um dia falou para ela, que a paciência e a confiança em Deus eram os primeiros recursos para aquele que verdadeiramente se arrepende. E que ela, naquele momento, ela diz então para ele, que ele descansasse, que ela estaria ali, velando pelo sono dele, porque tanto ela quanto ele já tinham conhecido Jesus. Então, esse é o amor que transforma duas almas que encontravam-se em caos, ela e o marido. E ambos foram transformados pelo amor de Jesus. O que teria acontecido se Jesus tivesse agido como os saduceus e fariseus queriam? Muitas mulheres foram mortas, apedrejadas, ela também teria sido. Mas ela foi transformada por um amor que, apesar do erro dela, soube lhe estender a mão e dar-lhe o amparo. E esse é o amor que nós somos convidados. A todo momento, Deus nos ampara, Deus nos estende as mãos, pois reconhece os nossos equívocos, mas também reconhece o nosso potencial. Sabe que todos nós um dia seremos espíritos de luz, que todos nós um dia conseguiremos viver esse amor em total plenitude. E por ver em nós o nosso potencial, é que Ele não desiste de nós. E Ele disse, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Porque às vezes nós mesmos desistimos de nós. Porque às vezes nós mesmos desistimos daqueles a quem amamos. Porque às vezes nós desistimos do nosso próximo e acreditamos que ele não pode mudar. E achamos melhor julgar, criticar, apontar, ao invés de amar e servir. E dizer, eu não concordo, eu não acho certo o que você fez ou o que você faz. Mas eu aqui estou, se você quiser, para te ajudar, porque um dia fizeram isso conosco. Se hoje nós estamos aqui, nessa casa bendita, tenhamos a certeza que em algum momento a espiritualidade, Jesus, um coração fraterno, nos estendeu a mão para que nós saíssemos das sombras onde nos encontrávamos. E cabe-nos a nós, que nos colocamos hoje na condição de servidores do Cristo, tentarmos agir um pouquinho como Ele. Sabem, meus amigos, nós pensamos muito, mas amamos pouco. Quando nós escolhermos amar, vamos deixar de julgar, vamos deixar de discriminar, vamos deixar de agir com intolerância para com aqueles que não pensam como nós. Vamos deixar de achar que o diferente de mim é errado. Jesus, se aqui estivesse, ele estaria sentado na calçada com um morador de rua. Ele estaria segurando na mão do jovem gay que não tem o apoio da sua família. Ele estaria ouvindo um criminoso no presídio, arrependido. Ele estaria ajudando uma mãe solo que luta para educar os seus filhos. Pois era isso que ele fazia. Ele estava ao lado daqueles que eram
discriminados e afastados da sociedade. Ele estava ao lado daqueles que mais necessitam, pois o amor dele não olhava a capa. O amor dele olhava os corações. O amor dele olhava o que cada um podia ser. E é isso, quando ele diz: amemos como eu vos amei, é a esse amor que ele nos convida. Um amor mais doce, mais meigo, mais próximo, mais humano. E que, na verdade, é o amor que nós queremos ser olhados. Quem de nós não gosta de ser olhado com carinho, de ser olhado além das nossas imperfeições, além de olhar apenas aquilo que eu ainda não consigo ser, mas olhar aquilo que eu já consigo ser, olhar o amor que eu já consigo dar, o carinho que eu já consigo ofertar, a paciência que eu já consigo demonstrar, o sorriso que eu já consigo ofertar, o abraço que eu já consigo oferecer. Porque nós ainda temos tantas dificuldades de olhar o que as pessoas já trazem de bom e nos fixamos tanto ainda nas falhas e imperfeições do caráter e da personalidade, quando nós sabemos que não dá para exigir mais de nós. Estamos num mundo ainda de expiações e de provas. Um mundo que, pela própria natureza do orbe, é um local para onde vão aqueles que infringiram a lei de Deus. Os doentes não vão para mundos de expiações e de provas, a não ser em missão espíritos superiores. Então, por que nós, de uma certa maneira, temos tantas dificuldades ainda de olhar além das imperfeições? Jesus, quando aqui esteve, nos ensinou a arte de servir. Quando ele lavou os pés dos apóstolos, estava mostrando, mais uma vez, que o maior poder que alguém pode ter é doar-se pelo outro. Jesus, quando nós estamos lendo, eu sempre falo da série evangélica do Espírito Amélia Rodrigues, porque é um bálsamo para os nossos corações. E ela ali, na série de 11 obras, nos trazendo os bastidores da vida de Jesus, diálogos que nós não conhecemos, só o plano espiritual, ela nos mostra que Jesus servia até a exaustão. Há uma passagem que está lá, também no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, pelo espírito de Divaldo Pereira Franco, pelo médium Divaldo Pereira Franco. É um texto que nos fala da cura do paralítico de Cafarnaum. Nós sabemos essa passagem. Lembram daquela passagem daquele paralítico que abriu-se um buraco no telhado e ele foi descido para que Jesus o curasse? Pois muito bem. Essa pessoa se chamava Natanael ben Elias. E ele, como nós sabemos, foi trazido por amigos para que Jesus o curasse. Nos diz Amélia Rodrigues que Jesus já havia passado o dia inteiro curando, consolando as pessoas que o procuravam, que ele estava exausto,
porque imaginemos a quantidade de fluidos que ele doava em cada cura que ele realizava. Ele estava doando de si, sem falar o aconselhamento, o amparo, o consolo, que ele estava exausto, mas aquela multidão era incansável, não diminuía, o tempo todo chegando mais e mais e mais pessoas. Pois muito bem, ele cura. Natanael ben Elias pergunta se ele acreditava que ele poderia curá-lo, e ele diz que sim. E ele diz: teus pecados estão perdoados, levanta-te, segura a tua cama e vai. E assim Natanael saiu cheio de alegria. E Jesus continuou curando, curando, curando. Teve um determinado momento, Jesus não pedia para parar. Tamanha era a doação dele em benefício de cada um de nós. Tamanha era não, tamanha é a doação de Jesus a cada um de nós. E nos diz Amélia Rodrigues que num determinado momento, Simão Pedro percebeu que Jesus estava exausto, que precisava descansar. E aí então, ele realmente finalizou aquele dia de atendimento. E Jesus então, depois de tanta doação, Jesus saiu da casa de Simão, sentou-se à beira do lago, e ele estava ali reflexivo. E aí depois Simão Pedro chega perto de Jesus e o encontra chorando. E aí Simão diz: Senhor, tu choras. Provavelmente choras de alegria em função do dia exitoso que tiveste, Senhor. Tantas curas realizadas. E aí Jesus diz: choro, Simão, choro por aqueles que eu amo e não me compreendem. Simão, nem tu mesmo me compreendes, porque analisas o êxito pelo que viste hoje na tua casa. Mas sabe Natanael ben Elias? Natanael ben Elias agora, Simão, está na taverna, rodeado de bebidas, rodeado de mulheres, envolvido novamente na materialidade do mundo. Ele foi curado do corpo, mas não da alma. Ele não entendeu a mensagem. E como ele, Simão, vários do que foram hoje aqui curados, muitos que recuperaram a voz e a visão, encontram-se nesse exato momento novamente perdidos no erro. E agora, perdidos de tal forma que não há mais, nesse momento, reversão, ou seja, como Jesus diz, vai, cuida-te para que não te aconteça algo pior, ele dá a entender que com aqueles que foram curados, mas que não entenderam a mensagem, provavelmente a doença voltaria e aí não teriam mais a oportunidade da cura novamente com Jesus, não naquele momento. Então ali ele nos mostra, e nós temos a oportunidade de ver nessa história que o Espírito Amélia Rodrigues nos traz mais uma vez, a demonstração do amar, do servir e do semear. Jesus amou Natanael ben Elias, mesmo ele que ainda não estava transformado, mesmo ele que ainda não reconhecia o valor e a profundidade de toda a mensagem do Cristo. Mas ele amou, antes de exigir, ele não exige, ele amou antes mesmo de esperar a transformação de cada um de nós. E é isso que ele faz, ele nos ama, mesmo nós sendo imperfeitos.
Aquele mesmo episódio é exemplo de servir, exausto, cansado, mas sempre se doando até o fim, para diminuir as nossas dores. Ele não pensou nele, ele pensou no outro. Porque ver o sofrimento do outro doía nele. E quando se ama verdadeiramente, a dor do outro toca o nosso coração. Porque a empatia, Jesus, nós vamos falar sobre isso amanhã no nosso seminário. Jesus, quando chegou junto às irmãs Maria e Marta, que seu amigo Lázaro havia falecido, mas nós sabemos que Jesus o trouxe novamente, Jesus chorou, porque ele se compadeceu da dor das irmãs. Quem ama, a dor do outro é a nossa também. E enxugar a lágrima do outro e ver um sorriso no rosto de quem antes chorava é motivo de felicidade para nós. Então Jesus via a dor do outro e servia, exausto, cansado, mas sempre servindo e semeando, sabendo que ele não ia colher como ele não colheu os frutos daquele ensino, daquela semeadura maravilhosa que ele nos trouxe, mesmo sabendo que ele não ia colher tão logo. Ele semeou, ele plantou a semente do amor, porque ele sabia que um dia nós estaríamos aqui, reunidos em seu nome, refletindo sobre a sua mensagem, sobre o seu evangelho e, com certeza, trabalhando os nossos corações, para que nós também, um dia, pudéssemos amar como ele amou, servir como ele serviu e semear como ele semeou. Nós somos hoje discípulos do Cristo, chamados e convidados a esse trabalho. Ele precisa de nós, ele depende de nós para que a humanidade um dia possa vivenciar o Evangelho. Jesus, quando esteve no seu sermão profético, falando dos vários sinais que indicariam a era de transição, ele disse no seu último sinal, que o último sinal que iria demonstrar que a nova era havia chegado, a era da regeneração, era quando o Evangelho fosse vivenciado em todo o orbe. Esse último sinal, o mais importante e pelo qual nós devemos trabalhar. Hoje, o Evangelho ainda não é vivenciado em todo o orbe, mas um dia o será. E Jesus conta conosco. Somos nós que nos colocamos à disposição dele para dizer: Senhor, dá-me a oportunidade, dai-me a oportunidade de ajudar na implantação do teu reino na terra. Então, meus queridos amigos, caminhando para as nossas palavras finais, ainda nos é muito difícil agir como ele, mas quanto mais nós nos aproximarmos de Jesus, quanto mais nós procurarmos conhecê-lo, senti-lo, deixar que ele entre na nossa vida, que ele faça parte do nosso ser, mais fácil será alcançarmos essa transformação e mais rapidamente nós conseguiremos contribuir para que o nosso planeta saia da condição de mundo de expiações e de provas e seja um mundo de regeneração, onde o amor ainda não estará na sua condição máxima, mas nós já conheceremos Jesus, Deus
e já buscaremos todos, sinceramente, viver esse amor. E para que nós possamos, agora sim, de fato, finalizando as nossas reflexões, eu sempre gosto, quando possível, de preparar uma poesia para finalizar como uma última mensagem às reflexões. Então, preparamos da nossa autoria uma poesia que se intitula Amar, Servir e Semear. Amar é ver além da dor, é acolher sem perguntar, é dar do tempo e do calor, mesmo sem nada esperar. Servir é gesto que não grita, é pão partido no silêncio, é mão que afaga e não se irrita, é coração livre e intenso. Semeia quem tem esperança, quem acredita no amanhã, quem planta amor com confiança, mesmo sem ver a flor da manhã. Jesus nos deu esse caminho, amou com alma verdadeira, serviu sozinho com carinho e semeou luz a vida inteira. Que a nossa vida seja altar de paz, de entrega e de dever, onde o amor venha repousar e o Cristo em nós possa viver. Muito obrigada. Olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, depois dessas palavras tão lindas que tocam o nosso coração, essa poesia que nos faz voltar lá no colo da nossa avó. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila nem erra nos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz do carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor, e auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. E com o amor de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz, que o nosso ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja.